O presidente do Corinthians tem que ser macho e mandar o Dorival Júnior embora, ganhando ou não a Copa do Brasil, escreve o Márcio Santos. Marcião, existe enorme intenção do Corinthians em dispensar o Dorival Júnior. Isso só não vai acontecer se o Dorival ganhar a Copa do Brasil. Aí os caras entendem que até é falta de respeito, falta de inteligência, né? Se ele ganhar a Copa do Brasil, ele fica. Em qualquer outro resultado, dá para dizer que o Dorival será demitido, mesmo com multa e tudo mais, tá? Então já fica aí essa, não é nem previsão, essa projeção. A única chance de Dorival Júnior permanecer como técnico do Corinthians para a próxima temporada é vencendo a Copa do Brasil. Ele vai precisar passar pelo Cruzeiro, que hoje está jogando muito mais bola, e depois vai ter de passar por Fluminense ou Vasco, vencedor desse outro confronto. Fim melancólico para o Corinthians. O Márcio Iritzo, que foi meu zagueiro lá em uma das peladas do canal do fim de ano da pelada, ele é corintiano, está bem chateado com o Timão. Só para lembrar, para quem está chegando agora, Corinthians termina o campeonato atrás do Santos, que brigou quase que o tempo inteiro contra o rebaixamento. O Santos vem de 3 vitórias seguidas, o Corinthians se arrastando nessa reta final de campeonato. Eles terminaram com os mesmos 47 pontos, a diferença é que, e com o mesmo número de vitórias, né? O Santos, somente no saldo de gols, é que levou vantagem em relação o Santos levou vantagem em relação ao Corinthians, tá? O Ellerson Camargo, Everton Cebolinha vai para onde? O Ellerson, a única certeza é que o Cebolinha não fica, ele tem só mais um ano de contrato, pediu para ser negociado, e aí até contei para vocês de forma exclusiva que o Flamengo precisa vendê-lo ainda em dezembro, porque no contrato de compra com o Benfica, ficou estipulado que se o Cebolinha começar 2026 no Flamengo, o Flamengo é obrigado a pagar 1,5 milhão de euros ao Benfica, tá? O Corinthians, o Atlético Mineiro, o Cruzeiro, o Grêmio e até o Palmeiras já demonstraram a intenção de contratá-lo. Vamos ver quem é que vai oferecer mais, e eu não descartaria que ele vá para o exterior também, tá? Nicola Michael vem para o Corinthians? Boa pergunta que o Mike Rocha faz. O Mike, eu estava conversando com uma pessoa lá do Flamengo, antes do embarque do time lá pro Catar, né? O Flamengo já está lá e tal, e essa pessoa me garantiu que o Michael, em contato, na conversa, na resenha com os outros jogadores, falou que o Corinthians tem a intenção de contratá-lo. O Michael não vai forçar a saída, ao contrário do Cebolinha. O Cebolinha está desesperado para ir embora. O Michael até acha que seria melhor sair, mas ele não vai forçar uma barra. O grande ponto é como é que o Corinthians vai comprar o Michael. O Corinthians precisaria desembolsar, sei lá, 4, 5 milhões de euros, precisaria assumir esse salário de R$1,5 milhão por mês, mas antes de tudo isso ainda precisaria resolver aqueles 85 milhões de reais de transfer ban. A tendência é que o Corinthians pegue no fim desse ano adiantamentos de recebíveis. O que significa isso? O Corinthians tem, por exemplo, dinheiro da LFU para receber do ano que vem, tem dinheiro da Nike, tem dinheiro da Esportes da Sorte. Aí ele vai a um banco, apresenta o montante que tem a receber dessas instituições e antecipa esse dinheiro com o banco. Óbvio que mediante uma taxa que faz com que ele perca 7, 8, 9, 10% em cada uma dessas operações. Matias Vinha no Corinthians. Cara, o Matias Vinha vai sair do Flamengo, isso tá líquido e certo, tá? Isso é questão de tempo. O cara não foi nem sequer relacionado para o Intercontinental de Clubes, são 26 vagas, e o Felipe Luiz preteriu o cara, que desde a última data FIFA não foi mais nem relacionado. E não é que o Vinha não foi para o Intercontinental, mas foi pelo menos para o jogo contra o Mirassol, nem para o jogo contra o Mirassol. O grande ponto é assim, é que o Matias Vinha já é um veterano, 31 anos de idade, e ganha mais de R$1 milhão por mês, tá? Não sei se o Corinthians teria capacidade para fazer um investimento desse tamanho no lateral. Esse talvez seja o ponto. Nicola, será que o Romero renova com o Timão? Cara, semana até conversei com um dirigente do Corinthians e esqueci de perguntar sobre o Romero, mas é enorme a chance de o Romero ir embora, tá? Muito grande. O Romero ganha na casa dos R$900 mil por mês e a entrega dele é muito pequena, muito pequena. E o Romero deve ir embora, Thales Magno deve ir embora. Depois vou preparar para essa semana uma lista dos jogadores que não devem ficar. Patrocínio Master no Cruzeiro, no Corinthians fecha quando? Bruno Salvador, a expectativa é de que nos próximos dias esse martelo seja batido. O Corinthians deve prorrogar o contrato atual. O Corinthians tem acordo com a Esportes da Sorte até 2027, o contrato deve ser prorrogado até 2029 e vai saltar de 103 para 150 milhões de reais fixos por mês, podendo chegar a 200 milhões com bônus. Corinthians sonhava em 200 milhões de reais fixos, não conseguiu nada no mercado. Quero fechar esse vídeo para te contar tudo o que existe de verdade,
no mais novo escândalo envolvendo o Corinthians. Algumas semanas atrás, uma série de publicações dando conta de um desaparecimento de milhares de peças enviadas pela Nike ao Timão. Houve quem dissesse que sumiram 9.000 peças num prejuízo de 5 milhões de reais ao Corinthians. Primeira informação importante, ninguém consegue precisar quantas peças desapareceram do Corinthians. Até porque durante toda a era Augusto Melo, de janeiro de 2024 a maio de 2025, não existia controle sobre o almoxarifado. Então, se sumiram 5, 10, 15 mil peças, ninguém sabe e nem saberá, tá? Esse é o primeiro ponto. Outra coisa que eu queria contar para vocês. A partir do momento em que o Osmar Stabile assume o Corinthians, no dia 26 de maio de 2025, logo em junho, o clube passa a criar um sistema de controle dessas peças, que não ficavam mais no Parque São Jorge e sim no centro de treinamento Joaquim Grava. A partir desse momento, qualquer peça retirada do almoxarifado e havia a necessidade da assinatura dos responsáveis, e somente algumas pessoas poderiam retirar essas peças. Foi nesse contexto mais recente de 6 meses de controle que Marcelo Munhoz, que é diretor de TI do Corinthians, fez um relatório para demonstrar quais eram os responsáveis pelas retiradas de peças, que incluem camisas, calças, calções, tênis, capas, enfim, uma série de produtos, não são só camisas de futebol, tá? E esse relatório do Marcelo apontava o vice-presidente do Corinthians, o Armando Mendonça, aquele mesmo responsável por toda a investigação do caso Vaidbet, como responsável pela retirada de 131 peças do almoxarifado. Eu tive acesso ao relatório do Marcelo e posso assegurar que dessas 131 peças apontadas por ele, o Armando pegou apenas 47 peças. Dessas 47, 10 foram usadas para a formação de 2 kits, que acabaram entregues para diretores do Corinthians que precisaram dos kits para acompanhar, por exemplo, a delegação. Então sobraram 37 peças retiradas pelo Armando Mendonça num período de 6 meses. Ele foi apontado como um dos grandes responsáveis por retiradas de peças, o que não é verdade. De 131 para 37 é uma enorme diferença. Dessas 37 peças, como é que o Armando explica a retirada de todos esses materiais? 3 calções, por exemplo, do ano passado, foram retirados para utilização própria. Ele acompanha o Corinthians em praticamente todas as viagens. E ele utilizava esses calções para acompanhar o time no dia a dia de treino, na viagem, enfim. O restante foi utilizado para fazer relacionamento institucional. Ele vai visitar, por exemplo, o dirigente de outro clube e leva a camisa. Ele vai visitar uma autoridade de São Paulo ou de outra cidade e leva a camisa como uma espécie de cortesia. Só queria, para completar, relembrar ou revelar que essa retirada de camisas para relações institucionais é algo absolutamente comum. O Memphis Depay, em uma das datas FIFA desse ano, levou 30 camisas do Corinthians para distribuir entre atletas da seleção holandesa. Funcionários do departamento de futebol, integrantes da comissão técnica e outros diretores fizeram retiradas bem superiores a essas 37 camisas do Armando Mendonça durante todo esse período. E você, o que pensa sobre mais um escândalo envolvendo o Timão? Todo aquele material que sumiu na era Augusto Melo certamente não será mais recuperado. Enorme prejuízo para o Corinthians. E o Corinthians precisará baixar em 5 milhões de reais por mês sua folha salarial para cumprir a projeção orçamentária de 2026. Nessa semana, membros do Conselho de Orientação do Corinthians foram apresentados ao planejamento financeiro e há necessidade de um corte drástico nos custos do Timão. Corinthians que, nesse momento, tem 505 milhões de reais com despesas com o pessoal, vai precisar, em 2026, reduzir para 410 milhões, uma queda de 19%. No futebol, essa queda vai ser também importante. Corinthians, nesse ano de 2025, gastou 435 milhões com futebol, despesas com o pessoal. Para 2026, esse número vai ter de cair para 354 milhões. Bora para o número mensal. Se a folha do Corinthians nessa temporada girava na casa dos 33 milhões e 400 mil, incluindo impostos, ela vai precisar cair para 27 milhões e 200 mil reais, 5 milhões a menos por mês. Esse valor equivale a quase aquilo que custa Memphis Depay.
Como eu já contei para vocês que o Memphis fica até a metade do ano, o Corinthians vai precisar encontrar outras soluções para diminuir o custo do seu time de futebol. O Corinthians também fará uma série de ajustes em outros departamentos não ligados ao futebol. Por exemplo, hoje o Timão tem cerca de 1.200 funcionários. O presidente Osmar Stabile está sendo convencido a contar com apenas 800 para o ano que vem, o que representaria um corte de 400 pessoas. Só para completar, registrar que o Corinthians ainda vai precisar de 151 milhões de reais com vendas de atletas no próximo ano e estima ser capaz de faturar 335 milhões de reais com direitos de transmissão. Já em relação a patrocínios, 255 milhões de reais com um salto de 47 milhões em relação a 2025. E você? Acha possível tirar 5 milhões de reais da folha do Corinthians? Já uso o espaço para comentário para apontar o que você faria. Comente sobre o que quiser também em relação ao vídeo. Só não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.